Boa noite. Agora, oitavo ano, nós vamos terminar São Tomás de Aquino e aí também acaba completamente essa filosofia medieval. E aí então nós vamos passar para a chamada filosofia moderna, aonde é um pedaço muito bacana. Eu vou falar desde os primórdios, como que começa essa revalorização do ser humano e da natureza, aquilo que era um teocêntrico, ele passa a ser antropocêntrico, tá? E aí, automaticamente, na filosofia vão começar a aparecer, então, esses homens que vão tentar fazer uma ruptura. Agora mesmo, no final de São Tomás de Aquino, você vai ver que é a chamada escolástica pós-tomista, que vem pós São Tomás de Aquino, tá? Aonde São Tomás de Aquino, nós vimos na aula passada, que ele queria de qualquer maneira provar a existência de Deus. E para nós, enquanto cristãos, eu falei para você, era muito fácil, né, nós compreendermos. E agora então vai aparecer alguns outros que vão agora contra toda essa visão de São Tomás, tá? Então aqui, eles vão, primeiro, eu vou ler essa parte aqui, que é assim, ó. Proclamado pela Igreja Católica como doutor angélico e doutor por excelência, Tomás de Aquino é reverenciado nos meios católicos por filósofos e professores de filosofia. É o caso do filósofo católico Jacques Maritain, que é de 1882 a 1973, que assim enaltece a contribuição de São Tomás de Aquino. Depois nós vamos ver um outro dizendo totalmente o contrário, tá? E ele, não é porque ele vai contra a filosofia que ele não deixa de ser bom, tá? E ele realmente escreveu muita coisa interessante, o próximo. Então aqui ele vai enaltecer. Olha aqui para você ver o escrito deles mesmo. Não só transportou para o domínio do pensamento cristão a filosofia de Aristóteles na sua integridade, para fazer dela um instrumento de uma síntese tecnológica admirável, como também, e ao mesmo tempo, superrelevou e, por assim dizer, transfigurou essa filosofia, purificou-a de todo vestígio de erro, sistematizou-a poderosa e harmoniosamente, aprofundando-lhe os princípios, destacando as conclusões, alargando os horizontes, e se nada cortou, muito acrescentou, enriquecendo como um imenso tesouro da tradição latina e cristã. Tá? É um livro de introdução, a introdução geral à filosofia, na página 65, que foi tirado esse escrito. E aí então, filósofos não cristãos, no caso como o britânico Bertrand Russell, ele é de 1872 a 1970, questiona os méritos de Tomás de Aquino, considerando-os insuficientes para justificar sua imensa reputação, diz Russell. 2 pontos. Olha o que ele vai então dizer sobre São Tomás de Aquino. Há pouco do verdadeiro espírito filosófico em Aquino. Não está empenhado numa pesquisa cujo resultado não possa ser conhecido de antemão. Antes de começar a filosofar, ele já conhece a verdade. Está declarada na fé católica. Se, aparentemente, consegue encontrar argumentos racionais para algumas partes da fé, tanto melhor, se não, basta-lhe voltar de novo à revelação. A descoberta de argumentos para uma conclusão nada de antemão não é filosofia, mas uma alegação especial. Não posso, portanto, admitir que mereça ser colocado no mesmo nível dos melhores filósofos da Grécia ou dos tempos modernos. História da Filosofia Ocidental, página 174. Então, vocês vão ver que agora
vão aparecer então essa escolástica agora pós-tomista, aonde vão ter então 3 ícones desse período, cada qual falando sobre ele, só para vocês entenderem como essa passagem da filosofia medieval aí vai passando para a filosofia moderna. Você pode ver que esses que consideravam agora esse tipo de filosofia vão ter agora pessoas que vão querer distanciar a fé da razão. São teóricos, gente. É muito interessante também. Para nós isso não nos abala porque a gente acredita, mas vocês vão ver que vão existir pessoas que vão querer falar um pouco ao contrário. Não que sejam ateus, mas vão aparecer pessoas querendo dar uma ênfase devido ao chamado período moderno ou idade moderna, onde muitas inovações elas acontecem e eles começam então a separar uma coisa de outra. Por isso que vai acontecer o quê? O chamado mundo teocêntrico e o antropocêntrico, tá? Você já deve ter visto isso aí em história, então não é muito problema. Olha aqui, a escolástica pós-tomista. Grandes acontecimentos marcaram, né, claro, a Europa do século XIII e XIV. Você pode ver que nós estamos falando de já final de Idade Média. Como Guerra dos 100 Anos na França, com a Inglaterra, a epidemia da peste bubônica, e eu achei interessante, né, pelo fato de a gente estar vivendo algo, mas aqui você pode ver que ele vai falar só da Europa, onde marcou cerca de 3/4 da população europeia. Pensa também, o que esse povo passou. O cisma entre a Igreja do Ocidente e do Oriente, aonde vai aparecer então a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, é isso que ele está falando. Aonde a Igreja Católica, ela então vai, obviamente, ela vai perdendo o poder. E a criação de novas universidades que começam a surgir. E aí, claro, começa a surgir então questões relativas às ciências naturais e à autonomia da filosofia. E, claro, isso aí tudo em relação à teologia, né? Esses são alguns dos fatores que levaram, então, ao questionamento do pensamento escolástico, bem como o fim da Idade Moderna. Diante de tantos acontecimentos, eles começam, então, a levantar questionamentos a respeito do que era, então, a filosofia. E aí, então, ele põe assim: entre alguns filósofos desse período, destaca-se São Boaventura, 1240-1284. Iniciou uma reação contra a filosofia tomista e buscou recuperar a tradição platônica agostiniana. Mais tarde, essa reação seria desenvolvida pelos filósofos e teólogos franciscanos, sobretudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Roberto Grosseteste e Roger Bacon iniciaram uma investigação experimental no campo das ciências naturais que abriu o caminho para a ciência moderna. E Guilherme de Ockham, de 1280 a 1349, proclamou uma distinção absoluta entre fé e razão. Para Ockham, a filosofia não seria serva da teologia, e a teologia não poderia sequer ser considerada ciência, pois seria tão somente um corpo de posições mantidas não pela coerência racional, mas pela força da fé. Pensador empirista e nominalista, combateu a metafísica tradicional, iniciou o período então de pesquisas científicas da chamada Idade Moderna. Seu pensamento destacou-se porque aprendeu as transformações de seu tempo, a ruptura entre a Igreja e os nascentes, estados nacionais, e a perda da concepção unitária da sociedade humana, que passou a ser dividida cada vez mais entre o poder temporal e o poder espiritual. A ruptura entre fé e razão, ocasionada pelo nascente desenvolvimento da razão autônoma,
que buscou, através da investigação empírica, o conhecimento dos fenômenos naturais. Essas suas contribuições mais conhecidas destaca-se chamada navalha de Ockham. Então, isso aí é só para ressaltar o que eu falei para vocês. As mudanças que vão começar a ocorrer. É claro que depois vai aparecer, volta de novo, homens do período moderno e já contemporâneo que vão voltar e falar que estava ligado à igreja e vão considerar fé, outros vão considerar sentidos, e aí vão aparecer. É muito legal também você olhar as coisas acontecendo dessa maneira, tá? Então, fica aí a dica para a gente ir pensando. Para nós, isso não interfere em nada, a não ser alagar conhecimento e saber que existem teóricos, tanto de um lado quanto de outro, que vão defender as chamadas linhas de pensamento, tá? Então, um abraço e até a live.